Irmãos, a gente vai continuar no assunto, né, que é a preservação do Evangelho, capítulo 1, capítulo 2. Aliás, todo o livro de Gálatas, a preocupação do apóstolo Paulo é realmente preservar o Evangelho. Como ele ensina no capítulo 1, né, no versículo 7, não há outro Evangelho. Eles podem até inventar uma coisa aqui, outra ali, mas para Deus só tem um evangelho. O que a gente viu no estudo anterior, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Que Paulo, ele era o bode expiatório dos judaizantes. Por quê? Porque ele pregava a salvação pela graça somente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então essa pregação, meus irmãos, é a pregação verdadeira do evangelho. Acontece que em Jerusalém, as coisas não funcionavam desse jeito. Eles são salvos pela graça, por meio da fé em Jesus, só que eles trazem aquela bagagem. Esse é um problema, né? É a bagagem que às vezes a pessoa traz e ela não consegue se desvencilhar daquela bagagem. O legalismo, sabe? As ordenanças de Moisés, as tradições. E aí vem a palavra mais forte, porque é o que o apóstolo Paulo falou na semana passada, né? Aquele apego, às vezes eles estão estudando o que? A Bíblia? Não, eles não estão estudando a Bíblia, eles estão estudando as tradições dos judeus. Estudando as tradições dos judeus, cada vez mais distante da verdade do Evangelho. E aquelas tradições levavam as pessoas a uma servidão, a uma escravidão, a uma cegueira espiritual. Então, quando a pessoa cria em Jesus Cristo, se ele fosse um judeu lá em Jerusalém, vontade de pregar para gentil eles não tinham nenhuma vontade, nenhum desejo, nenhuma aplicação. Foi preciso uma perseguição para tirar os judeus de lá, e alguns que nem eram judeus de nascimento lá em Jerusalém, eram os cipriotas com os sirinenses, sendo esses cipriotas e sirinenses os primeiros a saírem de lá e pregar o evangelho em Antioquia, quando nasceu a igreja, para se ver a dificuldade de um convertido judeu. Só que aí eles tomaram, meus irmãos, uma decisão que, sabe, é imprópria. Imagine eu começar a visitar outras igrejas, outros lugares, e ao invés de confirmar na graça, na palavra de Deus, fazer o quê? Fazer com que essas pessoas sirvam a Moisés, sirvam as tradições dos judeus. É o que estava acontecendo. Então, quando um crente saía de Jerusalém, como aconteceu em Atos capítulo 15, eles falavam assim: se vocês não se circuncidar, vocês não podem ser o quê? Salvo. Olha, aí ficou muito ruim. É uma pregação assim completamente contra o evangelho. É salvação pelas obras e não salvação pela graça. É aí que está todo o embate do livro de Gálatas. O livro de Gálatas, meus irmãos, ele está espelhado, enfincado em Atos capítulo 15 de um jeito, porque nasce dali, tá? Então você vê, Paulo na semana passada ele explicou de onde que veio o evangelho dele, porque eles diziam assim, olha, que evangelho é esse que Paulo está pregando? É o evangelho da graça. Aprendeu com quem? Ele não era apóstolo? Quando Jesus morreu, ele não estava ainda na igreja, ele foi se converter muito tempo depois. É isso que aconteceu, muito tempo depois. Então, a semana passada a gente viu que Paulo, ele explicou que ele não recebeu o evangelho dos homens. Não, ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Na salvação dele não teve nada de homem nenhum, né? Aqui, qual é a origem do evangelho? Antes da conversão, realmente ele perseguia, ele era um estudioso das tradições. Ele não fala que estudava a Bíblia, ele fala que ele estudava as tradições. Aí é um perigo muito grande, de deixar de ler a palavra de Deus, se inspirar na palavra de Deus e começar a ler bobagem que não vai servir para nada. Pois bem, o apóstolo Paulo passou uma boa parte da vida dele estudando as tradições dos rabinos. E adiantou do quê? Um afastamento de Deus. E aqui ele fala, eu estava bom naquilo lá, até que a luz brilhou para mim a caminho de Damasco.
Aí ele livrou-se dessas tradições por um milagre, uma coisa que ele não procurou por si mesmo, foi Deus que derrubou ele do cavalo, né? E depois da conversão, meus irmãos, ele explica que ele passou 3 anos no seminário lá na Arábia, ele e Jesus Cristo. Mesmo tempo que os apóstolos ficaram com Cristo 3 anos, também o apóstolo Paulo ficou com Cristo, separadinho lá nas Arábia, por 3 anos, lá na terra dos nabateus, aprendendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é muito cheio de milagre, tudo é muito cheio de encantos espirituais, ele está explicando para eles, né? Aí vem uma outra pergunta, tá? Vamos pular essa cronologia aqui do apóstolo Paulo, que depois a gente pode entrar de novo nela, né? Vamos voltar para a apelação dos judaizantes contra Paulo. O que eles podiam dizer? Creio. Bem, Paulo, você está dizendo que a sua conversão não tem o dedo humano e que recebeu o evangelho direto de Jesus e que foi para a Arábia, onde teve um seminário particular com Jesus durante 3 anos, certo? É isso que você falou? É isso que ele falou. Tá? Que a salvação dele, o evangelho que ele recebeu, não tem participação humana. E que ele ficou 3 anos lá com Jesus. Ok? Tá certo? Tá certo. Eles perguntariam então, talvez o que você acha que Deus lhe deu em particular, como este teu evangelho da graça, né, não esteja de acordo com a igreja de Jerusalém e os líderes de Jerusalém. E quem pode garantir que esse evangelho que você falou que recebeu lá é igual ao da igreja, é igual ao dos apóstolos? Aonde está a confirmação apostólica lá de Jerusalém? O capítulo 2, até o versículo 14, Paulo está preocupado em dizer isso, que sim, ele recebeu a autenticação, né, de quem? Dos apóstolos. Eles ouviram o evangelho que ele pregava e eles confirmaram que estava certo o evangelho que ele pregava, para não ficar nenhuma dúvida. Então, meus irmãos, Paulo precisaria provar que o seu evangelho não é diferente do evangelho pregado lá na igreja de Jerusalém. Então, o que ele vai fazer no capítulo 2 aí? Quero que vocês saibam que este evangelho que prego não é apenas que eu recebi do Senhor, mas os apóstolos também confirmaram. Por isso ele começa o capítulo 2 de que jeito? Vamos lá. Depois, passados 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Agora sim, eu quero voltar nesse período da sua cronologia, né? Pode pular aí, Felipe, né? Não, pula, pode pular, né? Aqui, esse aqui, isso, aqui. O que ele fez nos 17 anos de sua conversão? Ele se converteu lá em Damasco. Então pensa assim, os 3 primeiros anos viveu na Arábia lá com Jesus, que é onde ele disse que recebeu o evangelho. Depois desse período ele foi para a Síria, né, onde trabalhou com Barnabé na organização da igreja. Correto. Acontece, meus irmãos, que na cronologia dele, como ele explica, o que acontece? Ele se converte em Damasco, depois ele é expulso de lá, né, tem que sair de lá correndo, vai para a Arábia, e depois que ele vai para a Arábia, ele tem aquela passagem curta em Jerusalém, em que ele precisa ser mandado para Tarso, e fica lá em Tarso. Depois é que Barnabé busca ele lá de Tarso, para ele ajudar na igreja recém-iniciada na cidade de Antioquia. Então, meus irmãos, quando ele fala da Síria aqui, após esse período, né, ele foi para a Síria, ele trabalhou com Barnabé na organização daquela igreja e saiu para a sua primeira viagem missionária, mencionado aqui no texto capítulo 2 como Cilícia, onde junto com Barnabé organizaram as igrejas descritas em Atos 13 e 14, que são justamente as igrejas da Galácia. Veja só. Então, quando ele fala aqui, vamos comigo, né, no versículo 1, depois, passado 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Olha só, irmãos, já fazia 17 anos que ele era uma pessoa convertida.
desses 17 anos que ele tinha se convertido, um bom período desses 17 anos, ele passou na igreja de Antioquia e foi enviado como missionário. Já havia feito a primeira viagem missionária. Então ele está dizendo para nós, olha, depois de 14 anos, quando tinha acabado a primeira viagem missionária, o que aconteceu? Teve uma crise nas igrejas que ele e Barnabé haviam organizado. É a crise, meus irmãos, desse pessoal ter descido lá de Jerusalém e semear a salvação pelas obras. É o legalismo dentro das igrejas. Para a gente poder entender mesmo, eu quero entender o capítulo 2 do livro de Atos. Você precisa ler um versículo aí, que é Atos capítulo 15, versículo 1. Dá uma olhadinha lá, vamos voltar lá. Eu sei que nós lemos isso a semana passada, mas nunca é demais trazer para os irmãos o que Paulo está querendo explicar. Versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, vocês não podem se salvar. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Qual questão? De salvação pelas obras. É isso que Paulo está discutindo, meus irmãos. O que está acontecendo aqui no livro de Gálatas? Paulo está defendendo a salvação pela graça. Apesar de que teve a reunião no capítulo 15, os apóstolos, a igreja, decidiram que a salvação é pela graça. Uma coisa é olhar para a Bíblia e dizer, o certo é isso aqui. Outra coisa é entrar na cabeça das pessoas. A pior coisa que pode acontecer numa igreja é alguém vir e semear dúvidas. Dúvidas a respeito da salvação, da graça de Deus, do amor de Deus, colocando a participação humana como se fosse uma grande coisa, uma grande descoberta. Algumas pessoas, irmãos, elas fazem isso. E acredite, fizeram isso com as igrejas que o apóstolo Paulo abriu. Eu sempre lembro os irmãos que a seita não gosta de começar um trabalho do zero. Você sabia disso? Eles não gostam. A seita, ela gosta de ir numa igreja e promover uma divisão. Pegar alguém que já está lá, são assim, a gente chama aquele negócio de pescar no aquário. E porque esse é o princípio, né? É plantar o joio no meio do trigo, né? Então, meus irmãos, Paulo vai explicar para nós aqui o motivo, sabe? O motivo da sua ida no capítulo 2, versículo... Por que ele foi lá em Atos capítulo 15, né? Vamos voltar para Gálatas agora, capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim, depois de 14 anos eu fui com Barnabé, eu fui com Tito lá, tá? Que é esse caso do Atos capítulo 15. Subi por uma revelação, olha só, calma lá. Revelação, Deus, para que uma revelação? Provavelmente Deus disse para Paulo, Paulo, eles precisam te ouvir. A igreja lá de Jerusalém precisa ouvir o que você tem para dizer. Às vezes, irmãos, a gente tem que falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Não é assim? Então, Paulo iria lá em Jerusalém falar coisas que os judeus daquela igreja não queriam ouvir. E o que a maioria dos judeus lá não queriam ouvir? Que não precisava ser circuncidado, que não precisava guardar o sábado, que não precisava guardar a lei para ser salvo, mas crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. E isso, até hoje, muitas igrejas não querem ouvir, porque isso desqualifica o homem, coloca o homem assim, meus irmãos, como passivo na salvação, e o homem quer ser ativo na salvação, não pode. Deus é que dá, pelo Espírito Santo, a fé e tudo mais, e a pessoa vai crer no Senhor Jesus. Então, ele recebeu uma revelação
e ele teve uma reunião particular com as pessoas mais influentes da igreja, como apresenta lá em Atos 15. Dá uma olhadinha no versículo 2. Eu subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma eu corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, o que ele foi fazer lá em Jerusalém, pastor? Ele foi expor o evangelho que ele pregava. Ele foi lá e falou assim, olha, eu estou pregando isso aqui, ó, tá certo? Ele foi expor. Ok? Uma coisa boa. Qual que é o evangelho que você prega lá? Bem, vamos nos unir com igrejas. Aí tem uma igreja batista que é o mesmo nome que a nossa, mas com uma doutrina completamente diferente. Vai valer a pena se unir? Não, não vai valer a pena se unir. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai por conta de uma crise, recebeu essa revelação e agora ele vai expor o evangelho que Jesus Cristo particularmente lhe deu, sabe? Será que é igual o de Pedro, o de João, o de Tiago? Será que o evangelho desse apóstolo abortivo é igual ao dos apóstolos que Jesus caminhava na Galileia? Então, irmãos, teve a reunião para expor, porque ele não queria correr e nem ter corrido em vão. Agora, esse é um ponto importante também, né? Como assim ter corrido ou correr em vão? Já pensou, depois de 17 anos, a pessoa descobrir que o evangelho que ele estava pregando é falso? Não era verdadeiro? Que podia ser tudo em vão, não ter valor? Tudo que ele fez podia ter sido em vão? Bom, mas ele não tinha certeza? Ele tinha certeza. Mas as pessoas estavam colocando em dúvida. Agora então, olha, eu não queria correr e nem ter corrido em vão. Eu vejo aqui, irmãos, uma humildade tão grande, mas tão grande do apóstolo Paulo, porque ele não precisava fazer isso. Às vezes, olhando para a palavra de Deus, eu vou ver se eu estou certo ou eu estou errado dentro da vontade de Deus. Eu tenho uma posição aqui e tal, mas o que a Bíblia está falando? Eu vejo, irmãos, o ministério feminino, como eles colocam hoje, e está tanta gente elogiando e tirando o chapéu, e comparo com todas as escrituras. Não preciso comparar com 2 versículos diretos da Bíblia que diz que não permito que mulher ela exerça autoridade lá, que mulher esteja calada. Não, eu não podia pegar só esses 2 versículos. Mas quando você olha para todas as escrituras e vê como a palavra de Deus, ela expõe essa questão, e as igrejas hoje colocam um tapa-olho tão grande assim, sabe? E a gente lembra que o mundo está ensinando um empoderamento das mulheres que tem prejudicado muito as mulheres. Muito. Depois desse empoderamento, eu digo para vocês, casos de feminicídio aumenta ou diminui? Só aumenta. Casos, meus irmãos, de problemas e muitos problemas assim, de gênero hoje com rapazes e moça, por ter perdido a figura masculina e feminina dentro da sociedade ou dentro da família, isso só piora a situação. Aí você pergunta, será que eles estão certos? Olhando para as escrituras, o que as escrituras... Então, às vezes as igrejas, elas não querem olhar para o que a Bíblia diz, mas para aquilo que eles acreditam, pega lá uma coisa, né? Pega um simples texto fora do contexto e a pretexto eles acabam com tudo, destroem tudo o que tem sido construído por Deus para a sua igreja. Então pense nisso, né? Agora, está ali, né? Chegar, reconhecer dentro da palavra de Deus, mas estou errado aqui? Estou. Puxa vida, eu vou reconhecer que isso é um erro, não é? Eu vou fazer o quê? Bom, eu vou tentar me corrigir dentro desse erro que eu acredito que não está certo. Ah, mas dentro da sua denominação, mas eu não tenho nada a ver com minha denominação. Eu tenho a ver com a Bíblia, com a palavra. Agora, ter essa humildade, como Paulo teve, de expor o evangelho que ele pregava,
para ver se ele não estava correndo, se ele correu em vão, é muita humildade demais. Você expor o seu coração diante da palavra de Deus, para ver se a tua vida está certa ou errada, é um passo de humildade na sua vida. Coloque a sua vida sobre o escrutinamento das Escrituras. Coloque sua vida sobre o teste da palavra de Deus. Como pai, como mãe, como irmão em Cristo, como filho, como filha, como membro da igreja, coloque a palavra de Deus como aquela que vai reger os seus passos. Então o apóstolo Paulo está fazendo isso. O que aconteceu quando ele colocou o evangelho aos líderes de Jerusalém? Eu acho legal que ele fala assim, versículo 3, mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Chegou lá, Paulo, judeu, Barnabé, judeu, Tito, grego. Nós viemos aqui falar sobre essa questão que eles estão ensinando nas nossas igrejas, que se a pessoa não for circuncidada, ela não pode se salvar. Aí você tem um que não é circuncidado. Os apóstolos como Pedro, Tiago, João e Bartolomeu e Filipe, etc, eles estavam lá. Eles poderiam olhar e dizer, quem que é esse rapaz aí? É o Tito. Ele é judeu? O que ele é? Não, ele não é judeu, não, ele é grego. Ele foi circuncidado? Não, ele é grego. Então ele precisa ser circuncidado. Não é isso que a igreja lá estava ensinando? Mas ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque não tiveram coragem de falar, porque sabia que não era certo. Aí ele está dizendo, nem Tito, sendo judeu, que estava comigo, foi obrigado a se circuncidar. Ou seja, se essa história da circuncisão fosse verdadeira, então por que não falaram para mim que ele precisava ser circuncidado? Já começa por aí. O que aconteceu quando ele expôs o evangelho? Paulo diz que eles reconheceram o seu evangelho. Então aqui no versículo 7, meus irmãos, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, versículo 9, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como coluna ali daquela igreja, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé. Ou seja, quando os principais apóstolos ali, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quantas vezes sozinhos com Jesus? Pedro, Tiago e João. Colunas da igreja. Ele disse assim, deram-nos as mãos. Fala assim, vocês estão certo, Paulo. Você está correto em pregar o evangelho da graça de Deus. Qual é o resultado? Que eles não tiveram nada contra o apóstolo Paulo. Nada. Versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha só. E aí, meus irmãos, muito importante até esse versículo 10, por quê? Porque eles reconheceram também que a graça concedida a Paulo de pregar, também era a graça na pessoa. Ou seja, a salvação pela graça foi reconhecida. Como é que nós sabemos disso de uma forma factual? Em Atos capítulo 15, quando eles estavam reunidos para ver quem estava certo, se era Paulo e Barnabé pregando o evangelho da graça, ou se eram os judeus que tinham vindo de Jerusalém. Quem que está certo? Eles estão pregando que para a pessoa ser salvo tem que fazer alguma coisa, tem que ser circuncidado. E o Paulo? Não. O Paulo está dizendo que a salvação é pela graça. E agora? Vamos para a igreja de Jerusalém, vamos lá decidir isso aí. Chega lá, o que eles decidem? Vamos abrir lá no capítulo 15 do livro de Atos, Atos capítulo 15, versículo 9 e 10. Vamos lá, Atos capítulo 15, versículo 9 e 10. 15, 9 e 10. Então aqui o apóstolo Pedro que está pregando, está falando, Versículo 9. Deus não fez diferença alguma entre eles e nós,
purificando os seus corações pela... Como é que eles eram purificados? Pela fé. E aí esse pessoal que fala das obras, que você se purifica guardando os 10 mandamentos, uma coisa impossível para o ser humano, a não ser para um hipócrita. Me diz, purificando vossos corações pela fé. E aí no versículo 11, mas cremos, é muito importante essa palavra. Não é o que ele achava, não é o que ele imaginava, não é o que ele pensava. Ele está dizendo, aqui há uma crença. Aqui está a palavra de Deus embutida no nosso coração. Aqui está a nossa doutrina, a doutrina da igreja de Jerusalém. A doutrina da igreja que só tinha judaizantes circuncidados. Todos ali circuncidados e guardavam o sábado. Era um momento muito delicado para se dizer alguma coisa. Mas mesmo naquela igreja, onde eles faziam isso, por causa das tradições, e porque eles já nasciam e já faziam isso, eles estão dizendo, olha aqui, cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha, nós cremos que somos salvos pela graça e eles também devem ser salvos pela graça. Pronto, meus irmãos. Agora, não é o evangelho que ele recebeu de Cristo em 3 anos sozinho lá na Arábia, não. Esse era o evangelho da igreja primitiva, da primeira igreja que foi organizada neste mundo. A primeira igreja organizada por esse mundo, a salvação era pela graça, não era pelas obras. É isso que o nosso apóstolo aqui, ele está dizendo, que os outros reconheceram. Agora, meus irmãos, voltando aqui para o livro de Gálatas capítulo 2, né, detalhes importantes daquele precioso encontro, né? Já vimos. O que estava em xeque? O meio da salvação, obras versus graça. Qual foi a decisão no concílio? Um coração é purificado pela fé, não pelas obras. Somos salvos pela graça e não pelo merecimento. E aqui coloco o Efésios 2:8, que você já sabe decorado, tá? Cereja do bolo daquele concílio, Tito, ele não foi obrigado a circuncidar. Cereja do bolo, Tiago, Pedro e João. Pedro, Tiago e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, ou seja, em sinal de que estamos concordando. Pronto. Fim de papo. Acabou? Não. Vamos terminar aqui. O perigo de acrescentar algo ao evangelho. Versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, né? Pela atitude hipócrita aqui. Paulo confrontou Pedro, ninguém teria coragem de confrontar o Pedro, né? Mas Paulo confrontou, não somente confrontou, mas resistiu na cara, chamou a atenção dele na frente de todo mundo, para ele aprender a não ser dissimulado. Por que Paulo confrontou? O Pedro foi na igreja de Antioquia, onde a maioria era grego e não judeu. Ele chegou lá, ele comia com os gregos. Lembra que ele foi na casa de Cornélio, ele falou o quê? Eu não posso nem estar aqui, posso comer nada aqui, né? É verdade, mas ele aprendeu de Deus não fazer imundo aquilo que Deus purificou. Agora ele vai lá na igreja de Antioquia e está todo mundo almoçando, ele almoça junto com quem não é judeu, aperta a mão, abraça, na hora da ceia, todo mundo toma a ceia junto. Aí veio lá, meus irmãos de Jerusalém, chegou um grupo lá,
sabe? Sabe aquele grupo que chega lá, os bonzão lá, os judaizantes, sabe? Da parte de Tiago. Tiago já era mais radical. Então chegaram lá, o Pedro, quando viu aqueles judeus, deixou os gregos de lado e foi para o lado dos judeus. Já não comia mais com os gregos, já não cumprimentava mais, já não visitava mais a casa deles. O Barnabé, que começou aquele trabalho, que a primeira vez que foi naquele trabalho ficou tão contente, encomendando eles a permanecer firme no Senhor, quando viu o Pedro dissimulando, irmão de igreja há muitos anos lá em Jerusalém, também foi para o lado do Pedro. Esqueceu dos irmãos gregos, já não almoçava mais com os irmãos gregos, começaram a desprezar os irmãos gregos. Então, irmãos, por que eles estavam fazendo isso? Porque um judeu não pode se misturar com um gentil, porque são pessoas de segunda, terceira, quarta, quinta classe, porque eles não são circuncidados, então desprezados. Mas antes de chegar aquela turma de Jerusalém, estava tudo bem, tudo tranquilo. Olha, irmãos, nós temos que ser o que somos em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Às vezes a pessoa faz mal, a pessoa... Uma vez uma irmã foi comprar uma Bíblia lá na livraria, chegou e falou assim, olha, essa aqui não é a tradução fiel, corrigida, Almeida Ferreira, corrigida. Aí o camarada que foi meu aluno lá no seminário, falou assim, só pode ser da igreja do pastor Gilberto, né? É ele que fica com essas histórias. Né? Falou assim para a irmã lá. Né? E num tom de sarcasmo, né? Um tom de sarcasmo. Depois eu fui lá, né? Mas assim, o que ele escutava lá no seminário, onde todos eram contra, todos os pastores, é a mesma coisa que eu pregava aqui para vocês. Eu não ia ser um aqui no ensino e ser outro no seminário só porque eles me pagavam um determinado X, para mudar, virar a casaca. Então o que você é, você tem que ser. A palavra de Deus, pronto. Seja firme na palavra de Deus. Eu acho muito estranho, a pessoa às vezes tão ligada às escrituras, a palavra de Deus, todo. Aí, porque está no meio de um monte de gente lá, ele já não acredita nem na salvação pela graça, às vezes. O que o outro grupo fala, ele fala. Então, irmãos, seja você. Você é um cristão que confia na palavra de Deus, salvo pela graça. Seja assim, aonde for, seja firme na sua doutrina, para não ser um dissimulado. Para não ser um vira-casaca, para não ser uma pessoa que está pregando aqui, né? Ou que está sendo ensinado aqui, está tudo errado lá. Já chegou de estar num lugar, meus irmãos, que eu tive que sair do lugar, ficar de pé, sair, porque não dava, era tão contra as escrituras, que eu falei, se eu ficar aqui, meu estômago vai doer tanto, mas vai doer tanto, que não tem remédio que cura. Então a gente, por que você foi embora? Porque precisei, porque não concordo. É por isso. É só por isso. Você não concorda por quê? Porque a palavra de Deus, não consigo ver isso na palavra de Deus. Agora, irmãos, Pedro é um grande apóstolo. Barnabé é uma pessoa muito amorosa, um apóstolo maravilhoso, mas eles estavam errados. Por isso, para a gente terminar aqui, né, Paulo ele condenou a hipocrisia de Pedro, versículo 14. Né? Veja como a hipocrisia ela cria perna e também cria discípulos. Versículo 13. Outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja, você está errado, Pedro. Até onde você estava com a gente aqui, normalmente. Agora, só porque chegou esse pessoal lá de Jerusalém, agora você virou outra pessoa. Você
está vivendo de uma forma dissimulada. E isso não é certo com o Evangelho. Pronto, falei. O Pedro, com a graça de Deus, certamente, ele voltou. Acabou a dissimulação. Então, irmãos, semana que vem nós vamos continuar, não é? Temos aí essa última tela que vai, para a semana que vem vai ficar mais claro aí, essa tela que nós estamos deixando de lado hoje.